Bom dia pessoal, hoje nós vamos proceder à correção da lista de séries, destacando todos os elementos necessários na correção com base no que nós vimos nas aulas anteriores, né? A ideia é que a gente faça uma correção extremamente detalhada, identificando tudo o que precisa ser feito para que nós possamos ter elementos aí necessários para resolver mais exercícios. Então, vamos lá. Primeiro exercício dessa lista, exercício 1, nós tínhamos 6 itens, onde nós tínhamos que identificar se as séries convergiam ou divergiam. Então, no caso do item A, a primeira série que nós tínhamos era uma representação da forma 3 mais 2 mais 4 terços mais 8 nonos. E a ideia é identificar se essas séries convergiam ou não. Se convergir, a gente pode calcular a soma, sempre pensando no fato de que nós tratamos séries geométricas, como séries que podem ser convergentes ou não. Então a ideia básica aqui é sempre você pensar na razão como sendo a divisão do termo posterior pelo anterior, posterior pelo anterior, posterior pelo anterior, fazendo pelo menos umas 2 iterações para identificar se existe um padrão, né, de repetição aqui. Então, se eu pegar o primeiro caso aqui, que é 2 dividido por 3, então você gera uma razão de 2 terços. Nós fazemos a mesma conta aqui para a razão entre 4 terços e 2, e aqui fazendo essa conta, especificamente 4 terços, eu repito a primeira expressão, inverto sinal, inverto a segunda, então observando aqui que eu posso cancelar 4 e 2, então eu retorno também para 2 terços. Então identifiquei que é o mesmo valor obtido aqui na primeira iteração. Então já dá para inferir que existe uma razão de repetição que é dada por 2 terços. O que eu preciso saber agora? Identificar se com essa razão eu posso calcular a soma dessa série. E, voltando ao que nós aprendemos antes, se a soma for convergente, ela é dada dessa forma, e a condição para que essa soma ocorra é que a razão em módulo dessa série seja sempre menor do que 1. Se eu observar bem, 2 terços aqui é em módulo menor do que 1, logo trata-se de uma série convergente, portanto, possui uma soma. Então, para que nós possamos calcular essa soma, eu observo a minha série novamente, identifico qual é o primeiro termo dela, o A dessa série é 3, coloco 3, 1 é da fórmula, repete o R que nós acabamos de identificar aqui, 2 terços, e executa o cálculo. Então 3 vezes 1, 3 menos 2, 1 terço. Então aqui eu tenho na divisão 3, inverte o sinal da operação, que a divisão vira multiplicação, 1 terço vira 3, então 3 vezes 3 dá 9. Então 9 representa a soma dessa série, que é uma série convergente. Se a série não convergir, ela vai divergir e, portanto, não vai possuir uma soma. Beleza? Então vamos lá. Item B. No item B nós temos mais uma sériezinha, agora escrita como 1/8, né? 1/8 menos 1/4 mais meio menos 1, e assim sucessivamente. Tem uma diferença, é uma série do tipo alternada, alternando termos positivos e negativos, positivo e negativo. Mesma história, a gente tenta encontrar uma razão de progressão dessa série aqui, uma razão. Então, esse R aqui, na primeira iteração, é a divisão de 1/4, né, menos 1/4 aqui, por 1/8. Efetuando essa divisão, você tem menos 1/4, vezes, inverte a operação, vira 8, cancela o 8/4, menos 2. Fazemos a mesma conta aqui, meio dividido por menos 1/4. Então faço aqui, repito meio, inverto a operação,
inverto aqui menos 4, então eu retorno também para menos 2, ou seja, a razão é a mesma, menos 2. Para o nosso critério de convergência, ela só converge se em módulo ela é menor do que 1. Só que em módulo esse R é maior do que 1, então trata-se de uma série divergente nesse caso, né? Nesse caso, como o módulo de R é maior do que 1, vou escrever aqui, então trata-se de uma série divergente. Portanto, essa série não possui soma. E termina aí. Identificou que a razão é menos 2, em módulo é maior do que 1, então diverge. Vamos lá. Item C. Então, sempre lembrando que nós estamos trabalhando nesses casos aí com séries do tipo geométrico, né? Então, no item C, nós temos uma outra sériezinha agora, na forma de uma somatória, n igual a 1, se estende até o infinito. Nós temos uma razão aqui do tipo menos 6 elevado a n menos 1. E aqui embaixo eu tenho 5 elevado a n menos 1. Aqui é um pouquinho diferente dos dois primeiros exemplos, porque nos dois primeiros exemplos nós temos a forma da série já constituída. Aqui não, nós temos a expressão da série. Então o que eu sempre tenho que atender é se essa série está dentro do padrão de uma série que nós consideramos como geométrica, né? Então numa série geométrica, como nós aprendemos, ela é escrita de tal maneira que a representação padrão é da forma a vezes r elevado a n menos 1, que é praticamente o que você está vendo aqui. Então eu só tenho que destacar para que ela fique nesse formato exato. Está quase igual, né? Então o que eu tenho que apenas identificar é o porquê desse menos 6 escrito dessa forma para chegar a esse formato. Aí não é difícil, porque você pode usar uma propriedade de potência. Eu sei que menos 6 elevado a n menos 1, eu posso escrever aqui dentro, ó, como 6 vezes menos 1 elevado a n menos 1. Então isso daqui equivale a você escrever menos 1 elevado a n menos 1 multiplicado por 6 elevado a n menos 1. E por esse motivo eu consigo agora escrever junto com esse 5 elevado a menos 1. Então daqui eu posso pegar essa expressão da minha série e representá-la, olha, como menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica 6 elevado a n menos 1 sobre 5 elevado a n menos 1. Então, desse processo, eu posso vir e reescrever essa série dessa forma agora, como uma somatória de n igual a 1 até o infinito de menos 1 elevado a n menos 1, e aqui eu posso juntar, escrever 6 quintos, né, elevado a n menos 1. Então aí eu já tenho o formato dessa série geométrica. Por quê? Porque para qualquer valor de n que eu vá inserir aqui, você vai ter uma representação de um A, que vai apenas oscilar o sinal. Então o R eu já consigo identificar aqui, ó, que é 6 quintos. Então esse é o nosso fator de progressão, R. E aí o que você observa que ele em módulo, ele é maior do que 1. Se isso acontece, trata-se de uma série o quê? Divergente. Então essa série aqui não possui soma. E aí terminamos o item C. Do item D em diante, nós temos algumas representações que já não são exatamente, né, somente compostas por séries geométricas, né? São casos agora onde nós temos a representação de uma soma telescópica, como nós comentamos na última videoaula. Então, primeiro caso aí, que é o item D, você tem uma representação da forma 1 sobre 2 terços, sobre 2 vezes 3, perdão, mais 1 sobre 3 vezes 4, e assim sucessivamente,
de modo que você tenha no último termo uma expressão da forma 1 sobre n mais 1 que multiplica n mais 2. A diferença desse caso em relação aos anteriores é que claramente não trata-se de uma série da forma geométrica. Por quê? Porque os termos eles não apresentam um padrão como nós identificamos. Então, nesse caso de soma telescópica, a ideia é verificar se você consegue identificar, nesse caso, se há uma convergência ou não. Aparentemente, pela forma como as expressões estão construídas, tem uma convergência. E aí você poderia pensar de forma primária no produto desses termos que tem aqui. Então você teria 1 sobre 6 e aqui 1 sobre 12 avos. Sem fazer conta, é possível perceber que para cada termo que você está adicionando nessa série, o termo posterior vai ficando menor que o anterior. Então isso está indicando que existe uma soma e essa soma vai ser, contemplada com termos cada vez menores. Então, a longo prazo, essa soma tende a ser próxima de um determinado valor. Ou seja, eu tenho um indício de que essa soma aqui vai convergir para um determinado valor. A minha intenção é identificar se essa intuição de fato procede. E aí, nos casos que nós temos dessa natureza, com uma expressão no último termo representada por um produto de duas ou mais funções, a técnica que nós utilizamos lá para a soma telescópica envolve a representação de soma em frações que nós chamamos de parciais. Essa é que é a ideia. E aí nós vamos fazer uso dessa fórmula em conjunção à primeira definição que nós exploramos sobre séries que estamos aqui estudando. Que definição é essa? Lembra que eu comentei que para você verificar se uma série converge ou não, não é necessário que você some todos os termos. Você faz uma análise dos primeiros termos, pega um subconjunto e desse subconjunto você analisa se a soma tende a convergir para um certo valor, usando uma ideia de cálculo que nós chamamos de limite. Se essa soma for convergente, ou seja, gerar um valor numérico, então você provou que a série é convergente. E aí você finaliza o seu problema. Como é que você vai trabalhar isso? Essa que é a ideia. Então você vai reconstruir, na verdade, a série, representada da maneira como está lá, como sendo uma soma agora que começa num contador i igual a 1 e vai até um determinado n. A representação da soma, pelo que a gente observa, tem esse padrão. 1 sobre i mais 1, que multiplica 1 sobre i mais 2. Então vai acontecer a mesma coisa, só que ela vai até um n. Você vai truncar ela num n qualquer. Pode ser 3, 4, o que você queira. A técnica de frações parciais indica o seguinte, que você vai reescrever esse cara num outro formato. Então, que formato é esse? Você vem e escreve 1 sobre i mais 1, que multiplica i mais 2, igual a sobre i mais 1 mais b sobre i mais 2. Ou seja, você quebra em termos constantes no numerador e essa soma, obviamente, tem que ser igual a essa série. Então, como é que você executa o processo? Aí você vai ter que resolver o MMC. Ou seja, o produto entre esses membros é isso aqui. Então, ao dividir por i mais 1, vai sobrar quem? O i mais 2, que vai multiplicar por a. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui. Ao dividir por i mais 2, sobra o i mais 1, que você multiplica por b. E essa soma toda tem que ser igual a quanto? A 1. Você fez isso, aí você vai comparar os coeficientes. O que são esses coeficientes? O i, com o i aqui do lado esquerdo, e se tiver um i do lado direito. Constante com constante do lado esquerdo, constante com constante do lado direito. É isso que eu vou fazer. Então, fazendo esse processo, você vai ter a vezes i
mais b vezes i, e isso igual a 1. Tem aqui um 1 representado por i? Não, se não tem, é porque nesse caso ele é igual a quanto? A 0. Mas aqui, ó, em relação a A multiplicado por 2, em relação a B multiplicado por 1, você tem uma constante que aqui é 1. Então eu só poderia dizer, se aqui numericamente eu pudesse jogar um valor, se tivesse alguém associado a i. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 3i, aí eu escreveria aqui, ó, escreveria 3, certo? Mas não tem. Então se eu não tenho, eu jogo um 0. É isso que eu vou fazer agora. Então feito isso, aí você vai comparar, né? Vai resolver um sistema e comparar. Então nesse caso aqui é mais simples começar pela equação de cima. Você vai ter AI jogando o BI para o lado direito, menos BI. Você cancela os I's aqui. Cancelou, cancelou. Então teu A é igual a menos B. Então você sabe que A é igual a menos B. Então se o seu A é igual a menos B, você pode substituir na equação de baixo. Você vai ter menos 2B mais B igual a 1. Então com isso, menos 2B mais B retorna menos B. Então menos B igual a 1. Ou seja, se menos B igual a menos 1, perdão, se menos B igual a 1, vou apagar aqui para... Então isso indica que B é igual a menos 1. Então se o teu B é igual a menos 1, não precisa fazer esforço para saber que o A é igual a menos com menos, mais. Então A é igual a 1. Então com isso, você chega à conclusão de que essa expressão da série que eu estava já pagando é quebrada em frações parciais como 1 sobre i mais 1 menos 1 sobre i mais 2. Então o que eu faço agora? Eu reconstruo a série com esses elementos. E aí calculo novamente a sua soma, para identificar se existe um padrão por onde eu posso identificar essa convergência. Então ela vai ficar reescrita de novo, agora i igual a 1 até n dessa maneira. Ou seja, vamos escrever agora 1, no caso A é 1 sobre i mais 1, menos, porque mais com menos é menos, b sobre i mais 2. Então o que eu faço agora? Começo a montar a soma a partir dessa reconstrução. É isso que eu vou fazer. Então fazendo essa construção, você vai ter, quando i for 1, então aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que é 2, meio. E aqui desse lado, quando i for 1, 1 mais 2 vai dar 3. Contou o primeiro termo, vai para o segundo. Quando i for 2, 1 sobre 2 mais 1 dá 3. Quando i for 2, 1 sobre 2 mais 2 dá 4. Quando i for 3, então você vai contar 1 sobre 3 mais 1, que é 4. Quando i for 3, 1 sobre 3 mais 2 é 5. E assim sucessivamente, até você chegar ao n. 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre n mais 2. É isso. E aí você identifica se nessa reconstrução é possível fazer alguma inferência. O nome soma telescópica vem daí porque você vai aniquilar termos da série para gerar apenas um ou dois termos no processo. E aí você pode observar que vai acontecer de fato isso, ó, porque você cancela menos um terço com mais um terço, menos um quarto vai embora com um quarto. Então isso indicaria que se eu tivesse mais termos, o antepenúltimo cancelaria com o penúltimo. E aí vai sobrar quem? O primeiro e o último termo. Você vai colapsando os termos, né? Essa é a ideia. Então colapsou, beleza. Agora você tem um indício aí de que você pode calcular essa soma, que é uma soma parcial, né? De onde, como eu comentei agora há pouco, nós vamos fazer usufruto da ideia de limite. Então se você tomar um n, que aí seria o total a quantidade de termos que você tem tendendo ao infinito, do que restou agora, que foi meio
menos 1 sobre n mais 2, daí você já consegue identificar se essa série converge ou não. Como é que é a interpretação que a gente faz disso? O n tendendo ao infinito significa que n vai atribuindo, vai tomando valores cada vez maiores. Então, se o n vai ficando cada vez maior onde ele está aparecendo, que é nessa fração, como 1 é constante e não vai mudar, a tendência da fração, quando o n fica cada vez maior, é se aproximar de quanto? De zero. Ou seja, se o n for, supondo, 2 mais 2, 4, 1 quarto. Se o n for 10, 1 sobre 12. Se o n for 1000, 1 sobre 1002, são frações que, à medida que você aumenta o n, torna-se cada vez próximo de zero. O que indica que, nesse caso, vai sobrar apenas quanto? Meio. Meio é um valor numérico. E aí, pela nossa definição 1, concluímos que trata-se, de fato, de uma série que é convergente. Essa que é a ideia que está por trás desse exercício letra E. Beleza? Então é isso daí. Resolvemos. E vamos agora para o item E. Item E, exercício 1E dessa nossa listinha aí. Bom, no E nós temos uma outra somatória, n igual a 0 até o infinito, e uma função 1 sobre 2 elevado a n mais menos 1 elevado a n sobre 5 elevado a n. 5 elevado a n. Tudo isso está dentro de um parênteses e ele quer, como nos outros itens, identificar que aqui é ou não uma série convergente. Aqui é um pouco diferente porque você tem duas funções. Então, uma coisa que você pode fazer sem prejuízo algum na sua análise é separar, né, e analisar as duas séries de forma, né, independente. Por quê? Porque nesse caso, diferente do anterior, trata-se claramente de uma série do tipo geométrica. Olha aqui o padrão da série a partir de n igual a 0. Se você se você expandir os termos a partir de 0, então você teria esse padrão aqui, ó, quando n igual a 0, 1 para o primeiro termo, n igual a 0, mais 1 para esse termo. Aí quando n for 1, você tem meio para esse termo. Quando n for 1, a base é expoente ímpar, menos 1, 1 quinto. Quando você for para n igual a 2, então você vai ter 1 sobre 2 ao quadrado. Quando você for para 2, você vai ter base elevada a expoente par positivo, 1 sobre 5 ao quadrado. Percebem? Então, olha aqui, ó, você está analisando um padrão de série geométrica para a primeira função aqui, vendo? E para a segunda função aqui. É isso que eu estou identificando. Então daí você observa que é possível calcular duas razões, uma para essa e uma para essa. Se essas razões, a gente já sabe disso, forem menores do que 1 em módulo, então você sabe que já trata-se de série convergente, logo vai possuir soma. Se uma delas apresentar um R maior do que 1 em módulo, então a série diverge e você não precisa mais fazer nada. Então vamos lá, vamos analisar essa primeira aqui. Sem fazer muitas contas, dá para você chegar no padrão. Ó. Meio dividido por 1, que vai dar meio. Se você pensar em 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto dividido por 1 meio, também dá meio. Então você tem que, para o primeiro caso, trata-se de um R igual a meio. Série convergente. Por quê? Porque o módulo dela é menor do que 1. Então converge esse cara aqui. Para o outro que você tem aqui, menos 1 quinto por 1 dá menos 1 quinto. E 1 quinto ao quadrado por menos 1 quinto, se nós pensarmos também, vai dar 1 quinto, negativo. Menos 1 quinto. Em módulo, também é menor que 1. Então trata-se de uma série que convergente. Converge, converge, portanto possui soma. E aí o que eu preciso fazer é calcular as somas separadamente. É isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá.
Então, quando eu fizer a soma para o primeiro caso, né, para a primeira série, eu tenho 1 sobre 1 menos R. Então, aqui eu tenho 1 sobre 1 menos meio, que dá meio. 1 dividido por meio dá 2. E para o segundo caso, a mesma coisa, é uma série também do tipo geométrica, convergente. Então 1, só tome cuidado aqui que o R é menos 1/5, com o menos da fórmula vai ficar mais, então mais 1/5. Então vai ficar 1 sobre 5 vezes 1, 5, mais 1 6/5. Então quando você inverte dá 5/6. Como é uma soma de séries, então você vai somar as frações aí envolvidas no processo. Você vai ter lá 2 mais 5/6. Então, fazendo as contas aí, você vai ter 6 vezes 2, 12, mais 5, 17/6. Então, tá aí a soma da série, que é convergente, porque as duas séries eram convergentes, beleza? E aí, vamos para o último item do primeiro exercício. Letra F. Então, letra F aí, nós temos uma série partindo de n igual a 1 até infinito. E aí você tem uma formulação aqui em fração. 4n menos 3, 4n mais 1. Bom, aqui mais uma vez é possível observar que não é uma série geométrica. É uma série da forma que nós fizemos no item D, né, que é uma série telescópica, de soma telescópica. Mais uma vez é possível observar que à medida que você vai expandindo os termos de baixo vão tornando-se em termos numéricos maiores, o que vai indicar que essa série provavelmente vai convergir. Claro, todas as vezes que você quiser, você faz a contagem dos primeiros termos. Então, se eu fizer aqui, 4 vezes 1, 4, menos 3, 1, então vai ficar 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 1 sobre 1 vezes 5, mais, quando n for 2, 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, mais, aí a mesma coisa, ó, 4, quando n for 3, 9, 4 vezes 3, 12, 1, 13. Então, você percebe, ó, que os denominadores vão ficando cada vez maiores, com aqui constante. Então, é muito fácil perceber que trata-se de uma série que provavelmente vai convergir. Então, o que eu vou fazer? Usar a mesma técnica do item D. Eu vou escrever uma soma parcial, observar que aqui, ó, é uma representação que é possível quebrar em frações parciais e reconstruir essa série de outro modo, para provar que ela é de fato convergente. A gente já está intuindo que ela seja convergente. Então, o processo, né, consiste em reescrever. Vou fazer isso mais uma vez, até para ficar fixo para vocês, que eu vou começar de igual a 1, vou até um n, de 4 até 4 sobre 4 vezes i, né, menos 3, agora 4i menos 3, e 4i mais 1, né, é o que está sendo escrito ali, beleza. Então vamos lá. Então eu vou escrever aqui, ó, já vamos escrever como A sobre 4i menos 3, mais B sobre 4i mais 1, e tudo isso é igual à nossa série, que é 4 sobre 4i menos 3, 4i mais 1. Esse que a gente faz. Daí o que você faz? O mesmo processo, divisão pelo termo de baixo, cancela 1, na divisão vai multiplicar pelo termo que sobrou em cima, que tem em cima. Então nesse caso,
quando você fizer a conta, 4i menos 3, 4i menos 3, morreu, sobra, na divisão, perdão, 4i menos 3, 4i mais 1, dividiu este por esse, que é o que eu estou fazendo, vai sobrar 4i mais 1, então vai multiplicar por 4, certo? Só fiz de uma forma um pouquinho diferente, construir à esquerda a soma e à direita o resultado. Então, dividindo este por esse, sobra 4, que vai multiplicar quem? Ó? 4i mais 1. 4 não, perdão, o a, né? Esse por esse, então sobra o a, que está aqui em cima, por 4i mais 1. Isso. E aí a mesma história. Este por esse, 4i mais 1 cancela, sobrou 4i menos 3, que vai multiplicar por b. Então, mais b, 4i menos 3. E isso é igual a 4, que é o numerador que eu tenho aqui. Então, uma vez que eu faço isso, o que vai acontecer agora é a mesma coisa que eu fiz no anterior. Vou comparar i com i e o que for constante com constante. Então, eu vou ter 4a vezes i mais 4b vezes i. Do lado direito tem alguém com i? Não, zero. Então, faço aqui agora, a vezes 1, que é a, menos 3 vezes b, e isso tudo é igual a 4. É mais fácil, mais uma vez, começar aqui por cima. Então, aqui, 4ai, jogando 4bi para a direita, menos 4bi. Vou apertar aqui que esse quadro é bem pequeno. Então, i com i cancela, o 4 com 4 cancela, então o a é igual a menos b. O a é igual a menos b. Se o a é igual a menos b, beleza, vou substituir nisso aqui. É o que a gente tem lá. Vou apagar aqui, eu não posso perder essa conta de vista. Então, vamos lá, a é igual a menos b. Se o a é igual a menos b, substituo aqui menos b, menos 3b, igual a 4. Não precisa fazer muito esforço para observar que b vai ser igual a quanto? A menos 1. Menos 4b com 4b igual a menos 1. Se o b é igual a menos 1, o a vai ser 1. Correto? Beleza, então aqui vamos substituir o a e o b. Então o a nosso vai ser 1 positivo e o b vai ser 1 negativo. E agora a gente reconstrói a série, né, reescrevendo esse formato. Então a nossa série reescrita a partir de i igual a 1 até n vai ser agora nesse formato aqui, ó. Então 1 sobre 4i menos 3 mais com menos menos 1 sobre 4i mais 1. É isso que eu vou fazer. E agora nós expandimos mais uma vez essa série, identificando se existe um padrão aí de corte, né, para a soma telescópica. Então, fazendo as contas aqui, com i igual a 1, vai sobrar 4 vezes 1, 4, menos 3, 1, menos... Nossa, sempre tem um carente, né, para passar com moto essa hora. 1 sobre 4 vezes 1 4 mais 1 5, 1 menos 1 quinto, mais 1 sobre 4 vezes 2, 8, menos 3, 5, menos 1 sobre 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. E aí vamos para o terceiro. Mais 1 sobre 4 vezes 3, 12, menos 3, 9, menos 1 sobre 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. E aí, claro, assim sucessivamente, até você truncar em n. 1 sobre 4, n menos 3, menos 1 sobre 4n mais 1. Você faz isso e observa o seguinte, que menos 1 quinto com 1 quinto cancela, menos 1 nono com 1 nono cancela,
Então o antepenúltimo termo que eu tenho aqui vai cancelar com o penúltimo termo que eu tenho aqui. Sobrou quem? O primeiro e o último. E daí nós temos já a confirmação de que você consegue identificar a soma dessa série. Se essa soma apresenta um limite e esse limite é possível ser calculado. Então o limite de n tendendo a infinito. Então eu tenho de 1 menos 1 sobre 4n mais 1. Então fazendo as contas aqui e observando que quando n explode, essa expressão em fração tende a zero, então isso aqui é igual a 1. Trata-se então, mais uma vez, de uma série que é convergente. Então, isso aqui finaliza o primeiro exercício dessa nossa lista, que envolve aí representação de série convergente, né? Então vamos para o próximo exercício aí, exercício 2. Já é uma aplicação. Ele fala o seguinte, né? Você joga uma bola de uma altura de A metros, né? Na verdade a descrição é assim, joga de A metros sobre uma superfície plana. Cada vez que ela bate na superfície, ela vai subir até uma distância H. A bola atinge a superfície depois de cair uma distância H, rebate uma distância que ele chama de RH, né? Que é positivo, R é positivo, mas menor do que 1. Então, o que ele está mencionando, na verdade, é um fenômeno assim. Vamos construir aqui uma estrutura, né? Como se fosse um prédio, e você vai jogar a sua bola daqui. Jogou, ela vai bater, vai quicar até uma distância, vai subir e descer. Vai quicar, vai bater uma distância, subir e descer. Vai quicar, bater uma distância e descer. Então ele está jogando essa bola de uma altura que ele chama de A, né? Ou H, se você preferir também. Então ele vai rebater até um certo ponto, e aí aqui eu posso chamar de H, porque ele vai, depois de cair de uma distância H, né? Então aqui, ó, vai cair de uma distânciazinha H, ele vai bater, vai subir e vai cair. Vai bater, subir, vai cair. Então quando ele subir, ele vai subir conforme uma razão, que ele chama de R, e aí já é uma importante informação, o R é positivo e menor do que 1. Positivo, né? Porém, menor do que 1. Então, olha que informação importante. Se esse R é positivo, porém menor do que 1, eu estou trabalhando com o fato de uma série que vai ser o quê? Convergente. E aí eu estou falando série convergente sem nem ao menos, né, especificar se trata de uma série. Trata-se de uma série, porque quando ela cair de uma altura H e rebater até uma certa altura, com esse R, ela vai percorrer uma distância RH, até aqui. Só que quando ela cai, ela não vai percorrer a mesma distância, então ela vai percorrer mais um RH. Então ela vai sair de uma altura H, vai percorrer uma distância 2RH, vai cair de novo e vai subir. Como ele está subindo a uma razão de R, então você vai ter o quê? Um 2R quadrado H. Mas por que 2R quadrado H? O caminho do 2RH é o mesmo que ele vai percorrer, só que você vai bater e vai subir até uma distância que é menor do que a anterior. Por quê? Porque o R que você está trabalhando é positivo menor do que 1. Então, o padrão de repetição é da forma 2RH multiplicado por um R. Então, 2R terceiro H e assim sucessivamente. Então, o que nós estamos tratando aí, na verdade, é de uma função que é uma função que representa uma série do tipo geométrica, né? E é essa a ideia, e aí ele quer... Deixa eu pegar aqui o computador de novo, porque a lista aqui já... Encontre a distância vertical
total percorrida pela bola, pulando para cima e para baixo. Ele quer a distância total que ela vai percorrendo, pulando para cima e para baixo. Então nós já descobrimos o padrão aqui. Então, o padrão é de uma série geométrica. E aí o que eu faço? Eu tento identificar se aqui dentro eu consigo observar essa série geométrica surgindo. Isso aqui vai indefinidamente crescendo até cessar. O que é observado aqui tranquilamente é que o H é comum. Então eu coloco esse H em evidência e eu observo, ó, 1 mais 2R mais 2R2 mais 2R3 e assim sucessivamente. Aqui dentro desse colchete é possível observar se é possível colocar termos de evidência? Se você observar, coloque-os. Então aqui é possível ver mais um padrão interessante. Olha só, 1 mais 2R, 2R2, 2R3. O 2 é comum, é tranquilo, e o R também. Então coloco o 2R, abro aqui, entendo, olha, 2R para 2R, aqui só pode ser 1. 2R para R2, aqui é R. 2R para R3, aqui é R2. Então fica mais claro ainda que trata-se de uma série geométrica, porque nós já conhecemos esse fator, esse padrão. Então daqui eu repito o H, repito o 1 e o 2R. E aqui eu sei que é uma série geométrica, eu vou chamar aqui de SG. Por quê? Porque eu disse, e aí estava enunciado, na verdade, lá no início, que o R é positivo, porém menor que 1. Então eu já sei que é uma série geométrica e logo possui o quê? Uma soma. Então daqui eu já posso escrever o seguinte, olha, que o primeiro termo é 1, que é da fórmula, e a razão que eu chamo de R. E aí fecho aqui e fecho aqui. Daí o que eu preciso fazer? Preciso fazer essa continha para identificar qual é a distância vertical que ela vai percorrer. É isso que eu preciso agora. Então fazendo isso, eu tenho aqui OH que multiplica 1 mais 2R vezes 1, que é 2R, 2R, 1 menos R. Aí eu vou tirar o NMC desse boneco aqui, que aqui é como se houvesse 1. Então 1 e 1 menos R dá o próprio menos R. Ou se eu preferir eu posso multiplicar direto. Então aqui vai ficar H, que multiplica 1 menos R por 1 menos R vezes 1 menos R. E soma com esse aqui, que é 2R que está aqui. Uma vez que 1 menos R por 1 menos R é 1. Fecha. E dá para observar que é possível você trabalhar com 1 menos R mais 2R. E aí, você finalmente chega à conclusão de que a distância vertical percorrida é H, a partir da altura, que multiplica 1 mais R sobre 1 menos R. É isso. É essa que é a resposta do que nós queríamos no item A. Essa é a distância vertical percorrida pela bolinha, pulando para cima e para baixo. É isso aí. Beleza? Vamos para o item B agora. No item B, eu preciso calcular o tempo total que essa bola pula, assumindo o fato de que ela cai a gt² metros em t segundos. Aqui é natural que se eu vier a cobrar um exercício com esse tipo de informação numa prova, eu teria que fornecer alguns elementos. Nesse caso, quando a bola cai, né, a essa distância, num certo tempo, eu estou envolvendo aí uma equação básica de física de movimento uniforme variado,